costurar esta blusa aqui que a gente já fez no canal e o vídeo está na descrição do vídeo. Na época eu fiz, tinha 10 minutos e esse eu vou fazer passo a passo, que muita gente não entendeu. E tem muita gente nova no canal também, principalmente iniciante. Gente, pega o tecido, corta, costura e veste. É muito rápido, eu tenho certeza que você vai conseguir neste vídeo fazer esta blusa. E se já gostou, compartilha, comenta, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Hoje a gente vai fazer a rosa, a diferença é que atrás eu vou deixar um pouco mais curto que a branca, mas eu vou experimentar as duas, porque a pergunta era como veste a peça, muita gente fez essa pergunta, como faz a curvinha no embanhado, eu também vou mostrar. E é tudo muito simples, fácil e rápido de fazer, sem modelagem, gente, é pegar, cortar e costurar. Vamos lá? A blusa que a gente vai fazer é essa daqui, que eu fiz, aí eu não expliquei muito bem, cortei, fiz muito corte no vídeo e quase ninguém entendeu. Ela é muito legal, muito bonita, ótima para o verão, porque ela é muito fresquinha. E eu vou fazer igual, só que um pouquinho mais explicado. E também vou fazer com a parte de trás um pouco mais curta, que essa aqui é bem mais comprida, tá bom? Mas o restante tudo é igual. Eu vou experimentar essa daqui, aí vocês vão lembrar. E eu vou deixar o vídeo dessa blusa aí abaixo. Vou fazer em miniatura, que assim todo mundo entende e vê tudo exatamente o que eu estou fazendo. O tecido aqui é o mesmo que eu vou costurar, é toque de seda. Iniciante, por favor, faça com viscose ou crepe, porque a costura fica bem mais fácil. O toque de seda é muito liso para iniciante. Comprimento, largura do seu tecido. Tenho 1,20 m. A primeira coisa que você vai fazer é cortar duas fitas. Largura 14. Deixa eu marcar aqui. Largura da fita, tá? Eu vou fazer com 14 aqui, tá bom? No tamanho real, corte igual. Aí aqui, ó, volta, já posiciona e corta de novo. Duas fitas, você vai abrir, vai costurar e aí guarda aí que a gente vai usar depois. Aí aqui no comprimento você já vai pegar outra medida que a gente vai precisar, que é a medida do comprimento da blusinha. Você pode fazer em cima do ombro, tá? Pode fazer top, embaixo do busto. Essa medida você coloca aqui, caso seja top. Se for blusinha igual a minha, em cima do ombro até a linha da cintura. Eu coloco na linha da cintura, subo uns 2 dedos, porque vem fita depois, então fica melhor, fica um pouco mais curto. Senão fica muito tecido na cintura, então pode subir uns 2 dedos. Aí esta medida você vem e coloca aqui. Marca aqui em cima, lembrando, deixa um de margem de costura. Se deu 34 no meu, aqui vai ficar 35. Marcou? Aqui você faz retinho a linha para referência. Pode pôr o esquadro ou uma régua. Agora, eu vou marcar aqui quanto que eu vou entrar para o decote. Aqui eu vou entrar 9 e vou marcar. Marquei 9. Tamanho médio, tamanho P, 8. Tamanho G para mais, marque 10. Então, meu está com 9, que é médio. O P pode ser 8, tá? E o G você põe 10. Voltando aqui de novo, porque não gravou uma parte, então vou recomeçar aqui, aonde a gente parou. Aqui eu fiz 9, vamos continuar aqui no decote. Parte da frente aqui e aqui a parte de trás.
Neste ponto, você vai subir 2, tá? Apenas sobe mais 2 aqui, ó, daqui para cima. Subiu, marca com giz. Marcou? Aí você faz uma curva até o ponto. Tá dando pra ver aí? Deixa eu focar um pouquinho mais. Esse aqui é o decote costa. Fez a curva. Agora, deste ponto, você segue reto. Coloca uma fita. Passa o giz. Agora, aqui está resolvido. A gente vai aqui para a parte de trás. E eu vou colocar um valor de 57. Aí, você vê quanto você quer, tá? Pra mim, vou deixar um tamanho menor que o branco. Então, 57 pra mim tá bom. Você vai com a fita e marca onde deu aí. Agora, a gente tem essa distância deste ponto para cá. Eu vou fazer com 50. Também é uma medida que você pode escolher mais ou menos, tá bom? Ó, daqui a aqui eu vou colocar 50. Daqui a aqui. Marquei e deste ponto até aqui você vai fazer uma curva. No outro vídeo é a mesma coisa, tá? Se quiser ver o outro vídeo, eu vou mudando um pouco a forma de fazer, mas no fundo sai o mesmo. Pronto, agora aqui a gente vai curvar. Mas para curvar a gente tem que colocar a medida aqui. Esta medida varia de pessoa para pessoa porque depende do seu tamanho. Que medida você coloca aqui, que é melhor? Vai na sua cintura aqui, mede. Aí você dobra aqui a fita e pega apenas a metade. Pronto. Eu tenho a metade. E daqui a aqui, a metade da metade. Seria um quarto. Pronto. Viu? Um quarto da sua cintura. Um quarto da cintura mais 6. Por que 6? Porque o meu transpasso vai ser de 12. Deixa um aqui para cima, que é onde você vai começar a fazer a curva. É onde você vai começar a embanhar. Fez isso, você pode já cortar, ó. O corte sobe um pouquinho. E aí é só você tirar o bico do seu tecido, lembrando que você tem que deixar um de margem de costura porque tem que embanhar. E aí corta aqui também. Abre um pouco aqui. E deixa um de margem de costura, tá? Fazendo a curvinha aqui. Agora você pode abrir. E aí ela fica assim, ó, desta forma aqui. Aí o que você vai fazer é embanhar daqui todo o contorno e embanhar daqui até o outro lado, neste ponto aqui, dos dois pontos. O embanhado é um embanhado assim, você dobra uma vez, duas vezes, embanha bem fininho. Eu vou mostrar na máquina como embanha, e aí tenho certeza que vocês vão achar bem fácil fazendo no viscose, que é o branco, que eu fiz com viscose, ou um crepe, as iniciantes. Agora o toque de seda, para quem já tem experiência, vai conseguir fazer também. A outro tecido também muito bom é o musseline. Com certeza você vai embanhar também com muita facilidade. Agora deixa eu mostrar aqui o outro, que é o mesmo, ó, tá vendo aqui, ó, a parte do decote e aqui a parte de trás. Eu vou abrir.
Aqui, ó, fica assim. E aqui está toda a largura. E eu vou embanhar agora pra vocês verem. Olha, dobra assim, ó, fininho. Pra vocês que têm dificuldade, pode alinhavar e alfinetar cada cantinho, cada pedacinho. Que ajuda. Primeiro você alfineta e depois alinhava. Se você for fazendo assim, ó, ele já dá uma boa ajuda. E se você alinhavar, melhor ainda, que aí depois você só puxa a linha. Aí faz nele todo. Aqui eu já tiro o primeiro alfinete. Eu puxo a perninha da linha, que ajuda a guiar. Lembrando que não pode ficar esticando, porque vai ficar ondulado. Então, para ficar mais retinho e firme, é sem esticar, tá? Deixa o pé puxar o tecido. Aqui, ó, está a curvinha, eu já tô chegando. Aí vai ficando bem fininho. E vai devagar. Dobra aqui, ó, já faz a curva, segura aqui. Eu costumo ir até com a mão. Pra que não dê nem uma bolinha, nem ruga. Levanto o pé, viro. Veja que eu nunca tiro o dedo, ó, eu fico sempre segurando. Tiro o pé, coloco o pé de novo. Eu vou virando devagar. Levanta o pé de novo. É assim que você faz uma curvinha sem dar aquela ruguinha e nem sair o ponto do embanhado. Aqui já está mais reto. Pronto, ó, terminei aqui, ó, de embanhar. Agora vamos para a barra do contorno. Partir aqui deste ponto, vamos contornar todo ele. Pode alinhavar também, alfinetar. Pronto, ó, terminei todo o embanhado. Agora a gente vai na parte da fita.
para costurar aqui e terminar a blusa. Aqui na parte da frente, a gente vai fazer o transpasse, que é onde ela fica com o decote bem fechadinho e não abre. Você vai vir aqui e vai colocar uma sobre a outra. Deixa eu ver o espaço que eu vou colocar aqui. Eu vou colocar 12 daqui a aqui, de uma pontinha a outra, tá? Pronto. Agora que está seguro, vamos costurar a fita aqui. A fita você pode já fechar uma ponta todinha e depois já vir pespontando tudo junto. Mas vamos costurar de uma forma que fica melhor para todo mundo. Esse aqui, ó, vai ficar bem no meio, que é a parte da costura. Eu vou deixar bem aqui no meio, no centro. Lembrando que uma fita pode ficar, um lado pode ficar menor que a outra, que assim o lacinho fica bem de ladinho. Aí é uma escolha, tá? Eu vou ver se eu corto ou não. Por enquanto eu vou deixar do mesmo tamanho. Então agora eu posso pespontar do lado direito ou do avesso. Eu vou colocar aqui no avesso, ó, direito em cima do avesso. Que aí eu pesponto no lado direito, que fica mais fácil. Posiciona aqui bem no meio, entre um alfinete e outro. Aí aqui, ó, no cantinho, eu coloco bem em cima e vou costurar. Aqui, quando chega bem na ponta, eu tenho um truquezinho para fechar mais o decote e não deixar ele abrir quando você senta. Então, ele fica travadinho, é puxar um aqui. Ó, vou tirar a fita, tirei aqui o alfinete. Aqui, ó, você vai puxar a pontinha, ó, 1 centímetro apenas. Deixa eu ver, está dando para ver aqui. Ó, puxei 1, tá vendo? Fica só 1. Aí eu começo a costurar de novo. Isso ajuda a não abrir o decote quando você senta ou abaixa, ele fica bem travadinho. Faz o mesmo aqui na outra ponta. Ó, parei aqui e vou puxar. Ó, a pontinha, ó. 1, só 1. Costura. Aí aqui termina bem no comecinho do embanhado. Pronto, ó, aqui é o avesso, agora eu vou virar aqui no direito, que é onde a gente vai fechar. Aqui a gente vai vir aqui em cima
dobrar, posicionar bem na costura que a gente fez, alfinetar, alinhavar e vamos passar o pesponto. Eu vou deixar alfinetado aqui, mas eu vou fechar a fita primeiro, que eu acho que vai ficar melhor se você fechar a fita antes. Dobra e vai passar a costura até o final, fechando a fita. E o mesmo faz lá na outra ponta. Pega aqui bem o cantinho da costura. Eu chego aqui, eu vou virar e fazer o corte em diagonal aqui, eu fico um biquinho. Costura. Pronto. Aí eu corto. Faz o mesmo na outra ponta. Aqui eu vou pegar e desavessar. Ó, aqui está o avesso e aqui o direito. Agora sim a gente pode fazer o pesponto aqui em cima, mas fecha a outra ponta igual, tá? Aqui sempre dá um retrocesso para poder fixar. Agora eu vou até o final, que fica bem bonitinho, rebatido. Ó, gente, como veste, quem me perguntou, é aqui, ó. Você coloca a cabeça aqui e solta tudo para trás. E ó, você veste aqui, é o nosso decote. E aí sobra aqui as fitas onde você vai amarrar e fazer a cintura da peça. Primeiro você vai atrás e transpassa lá atrás, né? Um vai para lá, outro para cá, aí volta aqui. Esta fita aqui, uma é menor que a outra e ela está mais baixa. Aí vem aqui e dá o lacinho.
E aí, ó, fica assim, ó. Ela é desta forma aqui. Deixa eu ir um pouquinho aqui. Tá dando pra ver, né? Deixa eu afastar um pouquinho para cá. Ó, tá dando pra ver aí o movimento. Então ela é assim, a parede é branca, quase não dá pra ver, né? Eu adoro ela de lado. Olha como fica elegante de lado. E você pode fazer movimento normal, que não vai ficar levantando. É lógico, se um vento bater, talvez até mostre um pouquinho mais as costas. Mas no mais, ela é super elegante, dá pra você. Aqui eu estou com um top, ele é mais tom da pele, mas ele não cobre a parte das costas não, tá? Aqui nas costas só fica a fita. Aqui não vai aparecer também, porque faz movimento de braço, ele fica tipo um V aqui de... assim, ó, como se fosse um top. Então, não vai aparecer nadinha mesmo. Quem perguntou no outro vídeo, então já fica aí a resposta. Então, é assim que fica. Agora eu vou colocar a outra. Ó, estão vendo como está comprida aí? Tá dando pra ver, né? Está neste comprimento. Agora eu vou colocar a outra e vocês vê a diferença. Aqui. Olha esse aqui. Este aqui, lembra que eu coloquei o transpasse dele de 12, não foi? E o outro é 16 de transpasse, então ele fica mais fechado. Então esse aqui ficou um pouco mais aberto, eu tive que dar até um pontinho. Então, mais fechado, 16 de transpasse. Agora aqui, ó, vamos dar o lacinho. Aí esse daqui vai ficar com laço maior. Vou deixar o laço aqui na frente. Lembrando que esse aqui, como ficou com a fita grande, você pode levar o laço lá para trás. Ainda dá para dar mais uma volta lá atrás. Ou deixar assim, ó, com o lacinho. Acho que também fica interessante. Ah, e olha a diferença de tecido, né? Ele é bem levinho, ele parece um tecido molhado porque ele tem um brilhozinho. É diferente, muito diferente do outro. Mas eu gostei também. E se você acha que é muito quente, não é. Porque tem uma ventilação aqui nas costas da gente que é maravilhoso. Agora, olha o tamanho. O outro era bem maior. Ó, de lado. Tá dando pra ver? Ó, aí vira aqui as costas, ó. O outro era maior e este com a medida que eu dei pra vocês. Olha, gente, essa lateral de manga. Olha que coisa linda. Eu achei isso maravilhoso. Olha que lindo. E eu acho que ele ficou assim... um leve, o outro é um leve sem peso e esse é um leve pesado, então ele faz esse movimento. Tá vendo? Olha que lindo. Gente, adorei esse aqui também, gostei. Então é isso, gostaram da blusa? Espero que tenham gostado, espero que também tenham entendido tudo que eu expliquei durante o vídeo. E se não entenderam alguma coisa, deixa aí nos comentários que eu vou respondendo pra vocês. Espero que tenham gostado da costura. Obrigado pela companhia até aqui. Paz, luz para todos e até o próximo vídeo. Tchau!